A vida dos escravos no Antigo Testamento era marcada por uma realidade difícil, onde a opressão e a subordinação eram constantes. Mas o que realmente significava ser um escravo naquela época? Como eles eram tratados e qual o papel que desempenhavam nas sociedades antigas? Em muitos momentos, a escravidão no Antigo Testamento era uma consequência de dívidas, de guerras ou até mesmo uma prática hereditária. Esses homens, mulheres e crianças não tinham liberdade, mas suas histórias eram muitas vezes entrelaçadas com o destino do povo de Israel, revelando situações de sofrimento, mas também de fé e superação. Será que eles tinham algum tipo de esperança? Como eles viam Deus em meio a tanta dor e dificuldade? O que nos ensina essa realidade? E como podemos aplicar essas lições em nossa vida hoje? Essas perguntas são essenciais para entender a complexidade da vida dos escravos e o papel que a fé, a obediência e a resistência desempenhavam em sua luta pela liberdade. Quando observamos a vida dos escravos no Antigo Testamento, é importante entender o contexto cultural e social em que eles viviam. A escravidão não era apenas uma questão de trabalho forçado, mas estava profundamente enraizada nas estruturas econômicas e sociais. Muitos dos escravos eram pessoas capturadas em batalhas, ou então, devido a dificuldades financeiras, se viam forçadas a vender a si mesmas ou a seus filhos para pagar dívidas. A escravidão também poderia ser uma forma de sobrevivência em um mundo muito mais cruel. Era uma prática comum, tanto entre os povos israelitas quanto entre os povos vizinhos. E embora fosse algo considerado natural naquele período, a Bíblia ainda trazia princípios que, de certa forma, protegiam os escravos, estabelecendo algumas normas que garantiam que eles não fossem totalmente desumanizados. Por exemplo, em Levítico 25, Deus ordena que a cada 50 anos, no ano do jubileu, todas as terras fossem devolvidas aos seus donos originais e todos os escravos fossem libertados. Isso significava que, embora os escravos vivessem sob duras condições, havia uma esperança periódica de liberdade, algo que eles aguardavam ansiosamente, embora distante e rara. Essa lei era uma lembrança de que, mesmo no coração da opressão, havia espaço para a restauração e a dignidade humana. Mas será que essa promessa de liberdade era o suficiente para manter a fé dos escravos durante toda a vida de cansaço e dor? E ainda havia as chamadas leis de proteção que restringiam o abuso dos escravos. Por exemplo, em Êxodo 21, encontramos regras que proibiam o tratamento excessivamente cruel. Se um escravo fosse ferido de forma grave por seu mestre, ele deveria ser libertado. Isso nos mostra que, apesar de as condições de vida dos escravos serem terríveis, havia uma tentativa de equilibrar a justiça. Mas, claro, essas leis nem sempre eram seguidas à risca. Por outro lado, alguns escravos não eram libertados após o período de servidão. Em vez disso, passavam a ser tratados como membros permanentes das famílias de seus donos. Esses vínculos criavam uma complexa relação entre senhor e servo. Era possível que os escravos desenvolvessem sentimentos de lealdade ou até amor por seus senhores? Ou será que a sua dor diária ofuscava qualquer possível laço emocional? Embora houvesse essa possibilidade de uma vida um pouco mais normal em certos casos, o fardo de ser escravo no Antigo Testamento sempre esteve acompanhado de uma luta constante pela sobrevivência. Então, como isso impactava sua visão de Deus e sua fé? Como esses homens e mulheres conseguiam sustentar suas almas sob tamanha pressão? Será que em momentos de desespero, eles conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel? E é aqui que a fé se entrelaça com essa história de dor e superação. Em momentos de profunda tristeza e sofrimento, muitos desses escravos recorriam à sua fé.
Eles buscavam consolo nas promessas de Deus, acreditando que, embora estivessem fisicamente aprisionados, Deus os veria, os ouviria e um dia os libertaria. O que nos ensina essa visão de fé em meio ao sofrimento? Como a fé dos escravos no Antigo Testamento pode inspirar nossa caminhada hoje, quando enfrentamos dificuldades e desafios que parecem imensos? A verdade é que, apesar de todas as dificuldades que enfrentavam, muitos dos escravos conseguiam encontrar um propósito maior em sua vida. O sofrimento deles não os definia, mas os aproximava de uma força superior. De que maneira podemos aplicar essa força espiritual nas nossas próprias lutas cotidianas? Como a fé pode nos sustentar quando a dor parece insuportável? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre o poder da fé, da esperança e da persistência, mesmo nas condições mais adversas. Nos próximos blocos, vamos explorar mais profundamente como esses escravos viam a sua vida, o que a fé significava para eles e como podemos aprender com esses exemplos de resistência espiritual em tempos de sofrimento. A vida dos escravos no Antigo Testamento não se resumia apenas ao trabalho árduo e às dificuldades diárias. Havia também o aspecto da convivência em uma sociedade estruturada em torno da religião, das tradições e dos valores espirituais. E mesmo em meio a todas as adversidades, a fé desempenhava um papel crucial. Para muitos, ela era o único refúgio, a única esperança em um mundo que os tratava como inferiores. Mas como a fé se manifestava na vida de um escravo, eles conseguiam manter sua esperança em Deus diante de tantas dificuldades? Podemos imaginar que a vida de um escravo fosse marcada por um constante dilema entre a dor do presente e a promessa de um futuro melhor, seja na terra ou no reino dos céus. A Bíblia, com suas promessas de liberdade, justiça e dignidade, proporcionava uma força invisível, mas poderosa, que sustentava os corações dos que estavam em servidão. O exemplo de José, filho de Jacó, é um exemplo de como a fé e a confiança em Deus podiam transformar até as situações mais desesperadoras. Mesmo após ser vendido como escravo, José manteve sua integridade e fé, sendo abençoado por Deus em tudo o que fazia. Esse exemplo servia como uma fonte de inspiração para os escravos do Antigo Testamento, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais duras, Deus nunca os abandonava. Mas será que os escravos, ao longo das gerações, conseguiam ver Deus da mesma forma que José? Será que, para eles, a liberdade prometida por Deus parecia tão distante quanto a sua dor? Como viviam aqueles que nunca experimentaram a libertação na terra, mas que se entregavam completamente a Deus? Esse é o paradoxo da fé no Antigo Testamento. A confiança inabalável em um Deus que não parece dar respostas rápidas para os sofrimentos terrenos, mas que promete uma recompensa eterna. A verdade é que, por mais que a dor fosse imensa, muitos dos escravos no Antigo Testamento viam sua condição de servidão como uma preparação para algo maior. Mesmo que nunca tivessem sido libertos fisicamente, eles acreditavam que a libertação espiritual era a verdadeira liberdade. Esse conceito é profundamente relevante para nós hoje. Como lidamos com nossas próprias prisões emocionais e espirituais? O que nos impede de viver a liberdade que Deus nos prometeu? Será que, ao focarmos apenas no sofrimento imediato, esquecemos de olhar para o propósito maior que Deus tem para nossas vidas? A resposta para essas perguntas está na forma como enxergamos a nossa fé e como a aplicamos nos momentos de dor. Para os escravos, a fé não era apenas uma crença, mas uma ação diária, um compromisso com o que Deus havia prometido. A verdadeira liberdade para eles não estava nas correntes quebradas, mas em um coração livre de desespero, um coração que confiava em Deus, independentemente das circunstâncias.
E isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Em que áreas estamos vivendo em cativeiro? Estamos presos às nossas emoções, aos nossos medos, aos nossos passados? Ou estamos buscando a verdadeira liberdade em Cristo, confiando que Ele tem o controle de tudo? Vamos pensar sobre essas questões enquanto avançamos na compreensão de como a vida dos escravos no Antigo Testamento reflete a nossa própria caminhada de fé, cheia de desafios, mas também de esperança. À medida que aprofundamos nossa reflexão sobre a vida dos escravos no Antigo Testamento, percebemos que o sofrimento físico e emocional que eles enfrentavam não era isolado, mas sim parte de um sistema que, de certa forma, controlava suas existências. No entanto, havia algo mais profundo em jogo: a relação espiritual que esses escravos mantinham com Deus. E essa conexão era muitas vezes o que os sustentava e dava sentido à sua luta. Na cultura do Antigo Testamento, Deus não estava distante das dificuldades do seu povo. Ele era visto como um Deus que ouvia os clamores, que se preocupava com os aflitos e que muitas vezes intervinha diretamente nas situações de opressão. Vemos isso em diversas passagens, como quando Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito. A promessa de libertação não era apenas uma promessa física, mas uma libertação espiritual, um chamado para que o povo se voltasse para ele e vivesse uma vida de justiça e retidão. Mas como a escravidão se relacionava com essa libertação? Para os escravos do Antigo Testamento, a libertação prometida por Deus não era garantida de forma imediata. Mesmo com a esperança do ano do jubileu, muitos nunca vivenciaram a liberdade física. Ainda assim, a fé em Deus permanecia como uma força inabalável. Eles confiavam que, embora o sofrimento fosse grande, Deus tinha um plano maior para suas vidas, algo que transcendia as dificuldades momentâneas. Essa perspectiva de fé traz à tona um questionamento importante para todos nós. Como podemos confiar em Deus quando as respostas não vêm da maneira como esperamos? Como os escravos lidavam com o fato de que, mesmo em sua opressão, a promessa de Deus parecia ser algo distante e demorado? Eles conseguiam enxergar o propósito de Deus em sua dor? Essas questões nos levam a um ponto crucial. A fé não é apenas sobre receber bênçãos imediatas, mas é sobre confiar no caráter de Deus, saber que Ele é bom e justo, mesmo quando não entendemos os motivos de nossos sofrimentos. Para os escravos do Antigo Testamento, a fé era muitas vezes uma questão de resistência. Uma resistência não apenas ao sofrimento físico, mas também uma resistência espiritual que desafiava a tentação de se desviar de Deus, mesmo em tempos de dor. Em Hebreus 11, vemos o exemplo de muitos heróis da fé que, embora não tenham visto as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas, mantiveram sua confiança nele. Isso nos ensina que muitas vezes nossa fé é testada na espera, na confiança de que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando não vemos evidências imediatas disso. Mas como isso se aplica à nossa vida cotidiana? Como podemos cultivar essa mesma fé que resiste aos desafios e olha para o futuro com esperança? A resposta está em entender que a fé não é uma garantia de que viveremos sem sofrimento, mas sim a certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada, nos dando força para suportar e sabedoria para crescer. Assim como os escravos no Antigo Testamento, somos chamados a confiar em Deus, não apenas em momentos de vitória, mas também nos momentos de dor e incerteza. Esse tipo de fé transformadora não é fácil, mas é a chave para uma vida que reflete a esperança eterna, mesmo em tempos de luta. Então, à medida que continuamos a explorar a vida dos escravos, a pergunta que surge é: como podemos aplicar essa fé resiliente em nossas próprias vidas? Como podemos resistir às tentações de desânimo e desespero?
e, em vez disso, nos firmar na confiança inabalável de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, sempre presente, mesmo nas dificuldades mais desafiadoras. A vida dos escravos no Antigo Testamento nos ensina não apenas sobre a opressão, mas também sobre a resiliência espiritual. Embora muitos deles não tivessem a liberdade que desejavam, a Bíblia revela que a sua fé em Deus desempenhou um papel fundamental em sua sobrevivência emocional e espiritual. O sofrimento dos escravos não os desanimava de sua esperança em um Deus que, mesmo em meio ao silêncio, continuava sendo uma rocha firme para aqueles que se voltavam para ele. Em várias partes do Antigo Testamento, vemos que a escravidão era algo difícil de ser superado. A opressão era real e implacável, mas a experiência de sofrimento não era o fim da história. Mesmo que a libertação física fosse algo distante ou até inalcançável para muitos, a verdadeira liberdade que Deus prometia estava no coração e na mente daqueles que confiavam em sua soberania. Os escravos do Antigo Testamento, em sua maioria, não viam a liberdade como um simples direito humano, mas como uma bênção divina a ser aguardada com fé, paciência e resistência. Vamos pensar por um momento na jornada dos israelitas, especialmente durante o êxodo do Egito. Eles estavam imersos em séculos de escravidão, mas quando a libertação finalmente chegou, foi acompanhada de milagres extraordinários, sinais da fidelidade de Deus para com seu povo. Deus não só libertou o povo de Israel, mas também os conduziu por um caminho desafiador até a terra prometida. Eles experimentaram dificuldades, mas sempre viam essas dificuldades como parte do plano divino. E essa jornada de fé é um reflexo da experiência de muitos escravos no Antigo Testamento. Embora não tivessem o privilégio de ver a libertação física em sua vida, a confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas lhes dava força. Eles entendiam que se Deus podia libertar um povo inteiro da escravidão, Ele também podia libertá-los, de alguma forma, espiritualmente. A fé deles era mais do que uma simples esperança de liberdade terrena. Era uma confiança inabalável no poder de Deus para libertar espiritualmente. Eles aguardavam com esperança a promessa de um futuro melhor, acreditando que Deus, o Deus da justiça, acabaria por trazer justiça, mesmo que isso significasse esperar até o momento certo. E aqui está o verdadeiro desafio: confiar em Deus não apenas quando as coisas estão bem, mas também quando as circunstâncias nos desafiam, quando estamos no fundo do poço e a libertação parece distante. E o que podemos aprender com isso para a nossa própria vida? Estamos dispostos a confiar em Deus em meio às nossas dificuldades, mesmo quando não vemos uma solução imediata? Podemos aprender com a paciência e resistência dos escravos do Antigo Testamento, que sabiam que a promessa de Deus não falharia, mesmo que demorasse. Eles sabiam que a verdadeira liberdade não era apenas física, mas uma questão de viver com fé, confiança e esperança em Deus, independentemente das circunstâncias. Para nós, a lição é clara. Podemos ter paz em nossos corações, mesmo em tempos de dificuldades. Não precisamos esperar por uma mudança instantânea de situação para termos paz e confiança em Deus. A verdadeira liberdade vem do conhecimento de que Deus está no controle, que Ele vê nossas lutas e que Ele nunca nos abandona. Como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias, especialmente nos momentos em que enfrentamos batalhas pessoais e espirituais que parecem insuperáveis? Essa é a jornada de fé que somos chamados a viver. Uma confiança contínua em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, nos guiando e nos dando a força necessária para superar qualquer desafio. Assim como os escravos no Antigo Testamento, podemos viver com a esperança de que a verdadeira liberdade vem quando confiamos em Deus, independente das circunstâncias externas.
À medida que a vida dos escravos no Antigo Testamento é revelada, percebemos que sua jornada de fé não era apenas sobre esperar por uma libertação física. A verdadeira luta estava na maneira como eles conseguiam lidar com a opressão e como isso influenciava sua visão sobre Deus. Mesmo com as dificuldades que enfrentavam, muitos deles se agarravam a uma verdade fundamental. A presença de Deus em suas vidas era o que realmente importava. E essa fé, apesar das circunstâncias, tornava-se uma força transformadora. É impossível ignorar a intensidade das condições em que viviam os escravos. A escravidão não era uma escolha, era imposta de forma cruel, muitas vezes sem esperança de um futuro diferente. Mas algo muito interessante é que, mesmo em meio a toda essa opressão, a Bíblia oferece exemplos de fé e perseverança. Esses escravos, embora fisicamente aprisionados, conseguiam manter a confiança em um Deus que lhes oferecia uma libertação espiritual, uma libertação que transcendia o cansaço físico e a dor da opressão. Vemos isso de maneira mais vívida em histórias como a de Moisés e do povo de Israel no Egito. Moisés, que foi criado como príncipe, mas sabia de sua origem hebraica, se torna um líder escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. A história da libertação dos israelitas nos ensina que, mesmo quando o povo estava à beira da desesperança, Deus não os esqueceu. Ele os viu, ouviu seu clamor e respondeu com poder. Mas para muitos dos escravos, o caminho para a liberdade foi longo e cheio de dificuldades. Durante esse tempo, o povo de Israel não apenas lutava contra seus opressores, mas também enfrentava a luta interna, questionando a fidelidade de Deus. Eles se viam presos, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Mesmo com os milagres de Deus acontecendo diante de seus olhos, muitos ainda duvidavam e questionavam a promessa de libertação. Eles viviam uma fé marcada pela incerteza, mas também por uma confiança gradual em Deus. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Como reagimos quando Deus não age da maneira como esperamos? O que fazemos quando a libertação que buscamos parece demorar? Os escravos do Antigo Testamento muitas vezes viviam em constante expectativa de uma intervenção divina. Essa expectativa não era apenas sobre a liberdade física, mas sobre a restauração completa de sua dignidade. Eles ansiavam por um Deus que pudesse lhes devolver o que havia sido perdido: a liberdade, a honra e a justiça. E mesmo quando isso parecia distante, a fé ainda era a chave para a resistência. Aqui surge outra lição poderosa. A fé não é apenas sobre os momentos de vitória, mas também sobre a perseverança em meio ao sofrimento. Muitas vezes, nossa fé é testada não durante os momentos de prosperidade, mas nas situações mais desafiadoras. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, é a confiança em Deus que nos mantém firmes. Foi assim com os escravos do Antigo Testamento que, apesar das suas circunstâncias, continuavam esperando na promessa de Deus. Essa perspectiva nos ensina que, ao passarmos por períodos difíceis, nossa esperança deve estar firmada não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele é fiel, mesmo quando não vemos a liberdade de imediato. Quando confiamos nele, podemos ter paz, pois sabemos que Ele está no controle de nossas vidas. A verdadeira libertação vem quando conseguimos olhar além das circunstâncias e colocar nossa confiança total em Deus, sabendo que Ele tem um propósito maior para nós, mesmo quando não entendemos o caminho. Como podemos aplicar isso em nossas vidas hoje? Como podemos viver com fé, mesmo quando o que mais queremos parece demorar a chegar? A resposta está na nossa disposição de confiar em Deus, de acreditar que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver a solução à vista. Essa é a confiança que Deus deseja de nós. Uma fé que persiste, uma fé que resiste,
mesmo quando o sofrimento parece interminável. E essa é a fé que nos levará à verdadeira liberdade. Uma liberdade que não está atrelada às circunstâncias, mas à nossa confiança inabalável no poder de Deus. A jornada dos escravos no Antigo Testamento nos oferece lições valiosas sobre a luta entre o sofrimento físico e a libertação espiritual. Muitos desses homens e mulheres enfrentaram adversidades inimagináveis, mas a chave para a sua sobrevivência espiritual era, sem dúvida, a sua relação com Deus. Eles não se viam como apenas vítimas da opressão, mas como servos de um Deus soberano, que tinha o poder de transformar suas realidades, mesmo que isso não fosse imediatamente visível. Para entender mais profundamente, precisamos olhar para a forma como Deus se relaciona com o sofrimento humano. O sofrimento não é algo que Deus deseja para seus filhos, mas é uma consequência das escolhas feitas, tanto pessoais quanto coletivas, e muitas vezes é um cenário no qual ele entra, não para eliminar imediatamente a dor, mas para usá-la como um meio de transformação e fortalecimento. Para os escravos do Antigo Testamento, a liberdade não veio rapidamente, mas Deus estava presente, fortalecendo sua fé e resistência. A história dos escravos é também uma história de superação, onde a força interior, alimentada pela fé, os capacitou a enfrentar as dificuldades sem se render. Eles tinham, por um lado, o peso da opressão física, mas, por outro, a força espiritual que vinha da crença inabalável de que Deus estava com eles, mesmo nos momentos de maior aflição. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre como, mesmo em tempos de dor, podemos encontrar força e propósito através da nossa conexão com Deus. Hoje, quando enfrentamos os nossos próprios momentos de dificuldades, seja no trabalho, na família ou em nossas lutas pessoais, podemos olhar para os exemplos de resistência dos escravos no Antigo Testamento. Eles não eram isentos de dor ou sofrimento, mas sua fé era o que lhes dava força para seguir adiante. Eles sabiam que o sofrimento momentâneo não era o fim da história, pois Deus estava escrevendo algo maior, algo que transcendia as circunstâncias terrenas. No entanto, uma das perguntas mais profundas que surge é: como podemos aprender a viver com essa fé inabalável diante de nossas próprias dificuldades? Como podemos manter a confiança em Deus, mesmo quando as respostas parecem demoradas e as soluções não aparecem de imediato? O exemplo dos escravos no Antigo Testamento nos mostra que a fé verdadeira não depende da nossa situação imediata. Ela é baseada na confiança de que, independentemente do que estamos enfrentando, Deus tem um propósito e que Ele nunca nos abandona. Esta é a mensagem central da vida dos escravos no Antigo Testamento. A confiança inabalável de que, mesmo no sofrimento, Deus está conosco, moldando-nos e nos preparando para algo maior. Eles não viam a libertação como algo que aconteceria imediatamente, mas como algo que Deus faria em seu tempo perfeito. E assim como eles, podemos aprender a descansar na promessa de que Deus não nos deixará sozinhos. Ao refletirmos sobre essa verdade, nos perguntamos: quando somos confrontados com nossas próprias batalhas, como podemos manter essa fé inquebrantável? Como podemos, em nossos momentos mais difíceis, olhar além da dor e ver a presença de Deus em nossa jornada? A resposta está em manter o foco no que Deus está fazendo em nós, não apenas nas circunstâncias. Assim como Ele libertou os israelitas do Egito, Ele também está trabalhando em nossa vida para nos libertar das correntes espirituais que nos prendem, nos transformando em uma versão mais forte e mais fiel de nós mesmos. À medida que avançamos na história dos escravos no Antigo Testamento, uma verdade essencial se destaca. A escravidão não apenas os mantinha em um estado físico de cativeiro, mas também se tornava um campo de teste para sua fé e resistência espiritual.
Os escravos sabiam que a libertação física poderia nunca chegar, mas a libertação espiritual que experimentavam em seu coração era a verdadeira liberdade que ninguém poderia lhes tirar. Essa transformação interna, alimentada pela fé, os ajudava a resistir às injustiças e a manter a esperança viva, mesmo nas condições mais desesperadoras. Quando olhamos para o exemplo de pessoas como os israelitas durante o Êxodo, vemos que a libertação não foi apenas uma questão de Deus abrir os portões de uma prisão física, mas de libertar os corações e as mentes de um povo que durante séculos foi moldado pela escravidão. Eles precisavam ser curados emocional e espiritualmente para que pudessem viver livres em Deus. O que nos ensina isso é que, muitas vezes, a maior prisão de todas não é física, mas espiritual. E é nela que Deus, em sua infinita sabedoria, trabalha primeiro. Essa libertação interior é, sem dúvida, uma das maiores lições que podemos aprender com os escravos do Antigo Testamento. Eles passaram por um processo de refinamento espiritual que não era evidente nas condições externas. As dificuldades da escravidão, as limitações, as restrições, todas essas coisas poderiam ter destruído sua fé, mas em vez disso, se tornaram oportunidades para um relacionamento mais profundo com Deus. Isso nos leva a refletir como reagimos quando somos confrontados com nossas próprias adversidades. Conseguimos ver o sofrimento como uma oportunidade para crescer espiritualmente e confiar mais plenamente em Deus? A verdade é que a vida dos escravos nos ensina que, quando colocamos nossa fé em Deus, podemos ser libertos de qualquer coisa que nos aprisiona. Não importa a forma de escravidão que experimentamos, seja emocional, espiritual ou até mesmo física. A verdadeira liberdade vem de uma conexão íntima com o Criador, que por sua graça nos dá a força para superar qualquer cativeiro. Esse entendimento traz uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Ao invés de ver as dificuldades como um obstáculo, podemos vê-las como um campo fértil para o crescimento da nossa fé. À medida que a história se desenrola, fica claro que, embora os escravos do Antigo Testamento não tivessem a liberdade física imediata, Deus estava constantemente trabalhando em seu coração e espírito, preparando-os para um futuro de redenção. Isso nos ensina que a nossa fé deve ir além das circunstâncias visíveis. Mesmo quando não vemos a libertação que queremos, podemos confiar que Deus está operando nos bastidores de nossas vidas, moldando-nos para sermos mais fortes e mais fiéis. Agora, a pergunta é: como podemos viver essa realidade em nossa própria vida? Quando nos encontramos em situações de sofrimento, como podemos encontrar força na promessa de Deus de nos libertar espiritualmente? Como podemos confiar em sua capacidade de nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem? A resposta está na nossa disposição de confiar que Deus está no controle, que Ele está trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver, mas que ao final nos levarão à verdadeira liberdade, tanto interna quanto externamente. Os escravos do Antigo Testamento podem não ter experimentado a libertação física durante sua vida, mas, através de sua fé, nos mostram que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas na paz e confiança que encontramos em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. E essa é a verdadeira liberdade que todos podemos experimentar, uma liberdade que ninguém pode tirar de nós. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a vida dos escravos no Antigo Testamento, vemos que, embora a escravidão fosse uma realidade implacável, o povo de Deus sempre teve acesso à liberdade espiritual através de sua fé. Mesmo nas mais duras condições, a sua relação com Deus nunca foi completamente anulada. Na realidade, muitos dos escravos encontraram forças sobrenaturais que os ajudaram a resistir, a lutar e a persistir, sabendo que Deus estava com eles.
Essa fé se tornava um farol de esperança, mesmo quando as circunstâncias pareciam sem saída. O exemplo de Jó é um daqueles que ilustram esse princípio com clareza. Embora ele não fosse um escravo no sentido tradicional, Jó passou por um sofrimento imenso e irreversível, sendo testado em todos os aspectos de sua vida, familiar, saúde, bens e até mesmo seu entendimento de Deus. Mesmo em meio à dor profunda e à perda, Jó manteve sua fé em Deus, recusando-se a ceder à amargura ou ao desespero. A força de sua fé foi um testemunho poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, a confiança em Deus é o que sustenta nossas almas. Essa perspectiva nos faz pensar na realidade dos escravos no Antigo Testamento. A eles, a liberdade física parecia uma promessa distante, mas a libertação espiritual era algo que podiam experimentar em seus corações, todos os dias. E essa libertação interna, que lhes dava a força para enfrentar o sofrimento, era a verdadeira liberdade que os humanos podem alcançar, pois é a liberdade de espírito e de alma. Podemos aprender muito com essa atitude de resistência espiritual diante das adversidades. Nos momentos de dor e luta, como podemos nos agarrar à confiança de que Deus está no controle, nos dando força para suportar e atravessar a tempestade? Além disso, ao refletirmos sobre a luta dos escravos no Antigo Testamento, vemos que o sofrimento deles não foi em vão. Ele teve um propósito redentor, que estava além da compreensão imediata. A escravidão física podia durar até uma vida inteira, mas a transformação espiritual que muitos vivenciaram durava para a eternidade. Através da dor e do sofrimento, Deus preparava seus servos para algo maior, para um entendimento mais profundo de sua fidelidade e amor incondicional. Esta verdade é uma poderosa lição para nós hoje. Às vezes, em meio às nossas dificuldades, podemos sentir como se estivéssemos presos em um cativeiro emocional ou espiritual. A dor pode nos consumir, e as circunstâncias podem parecer impossíveis de superar. Mas, assim como Deus estava presente com os escravos do Antigo Testamento, Ele também está conosco em nossas lutas diárias. Ele não nos abandona, mas usa até mesmo os momentos mais difíceis para nos moldar, fortalecer e transformar. Portanto, a verdadeira pergunta é: como podemos aplicar essa lição de fé resiliente em nossas vidas? Como podemos manter nossa confiança em Deus, mesmo quando as situações ao nosso redor nos dizem o contrário? A chave está em entender que a verdadeira liberdade não vem das circunstâncias externas, mas do interior do nosso coração. Quando confiamos em Deus, em meio à adversidade, encontramos uma liberdade espiritual que transcende qualquer cativeiro físico ou emocional. A fé dos escravos no Antigo Testamento nos ensina que mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, Deus é nossa rocha e nossa fortaleza. A liberdade que Ele oferece não depende das nossas circunstâncias, mas da nossa disposição em confiar nele e nos entregar ao seu plano divino, mesmo sem entender completamente o caminho. E essa confiança nos levará à verdadeira liberdade, uma liberdade que ninguém pode tirar de nós. Chegamos ao último bloco, e é aqui que toda a jornada dos escravos no Antigo Testamento culmina em uma poderosa lição sobre fé, perseverança e confiança em Deus. Mesmo em meio a séculos de opressão, sofrimento e dificuldades, os escravos que mantiveram sua fé em Deus puderam experimentar uma liberdade espiritual que superava qualquer cativeiro físico. Esse é o tipo de liberdade que nunca será tirada, pois é sustentada pela confiança inabalável em um Deus que sempre esteve presente, mesmo quando não se via respostas imediatas. A verdadeira libertação, como vimos ao longo dessa reflexão, não está nas circunstâncias externas, mas na nossa conexão com Deus. A fé desses homens e mulheres não se limitava ao que podiam ver.
mas se estendia a confiança em um Deus que tem um propósito eterno para cada um de nós. A história deles nos ensina que, embora a dor e o sofrimento sejam partes inevitáveis da vida, a presença de Deus transforma nossa percepção sobre essas experiências. Quando colocamos nossa confiança nele, conseguimos ver um propósito divino que vai além do que podemos compreender. Assim como os escravos do Antigo Testamento, podemos enfrentar nossas próprias lutas e dificuldades com a confiança de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente, sempre fiel. A verdadeira liberdade, como eles demonstraram, é encontrada na fé inabalável em Deus, que nos sustenta, nos guia e nos fortalece em cada passo da nossa jornada. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que aprendemos, a questão é: como podemos aplicar essa lição de fé em nossas próprias vidas? Como podemos, em meio às nossas próprias lutas, confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nós, mesmo quando as respostas não são imediatas? A chave é manter nossa fé firme, sabendo que, no tempo certo, Deus trará a libertação que precisamos, seja ela física, emocional ou espiritual. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e quer continuar aprendendo mais sobre como confiar em Deus em todos os momentos da sua vida, não se esqueça de acompanhar o canal e ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão fortalecer ainda mais sua caminhada de fé. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.